Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre ordem direta e ordem inversa das orações. Temos como exemplo da ordem direta a seguinte oração: todos saíram. Se nós observarmos, temos a palavra todos, o pronome indefinido, que é o nosso sujeito, e o predicado, que é verbal, formado apenas pelo verbo saíram. Essa é a nossa ordem direta das orações, pois, quando temos primeiro o nosso sujeito, que pode ser ou uma palavra ou uma expressão, dependendo da sua formação, simples ou composto, e logo depois o nosso predicado, que sempre será iniciado pelo nosso verbo, seja ele de ligação, quando nós temos depois um predicativo, ou também um verbo transitivo ou intransitivo. Aqui, a nossa ordem direta será sempre formada desta forma: sujeito e predicado, sempre com o verbo separando eles. Porém, quando temos a nossa ordem inversa, como o próprio nome já diz, nós invertemos a nossa oração, colocando o que era por último, o predicado, no início, e o que era no início, no final, o nosso sujeito. Como exemplo, essa frase: na ordem direta, todos saíram; na ordem inversa, saíram todos. Saíram, que é o nosso verbo e também o nosso predicado, e todos, que antes estava no início, que é o nosso sujeito. Então, a ordem inversa será o oposto da ordem direta, em que o sujeito aparecerá no final e o predicado no início. Logo, como nós aprendemos e observamos que na ordem direta da oração temos primeiro o sujeito e depois o predicado, e na ordem inversa, o oposto, temos primeiro o predicado e logo depois o sujeito, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Escreva as orações na ordem direta. Letra A. Deles eu me orgulho. Primeiro, para nós escrevermos na ordem direta, que, portanto, esta frase está na ordem inversa, temos que identificar, primeiramente, qual é o nosso sujeito. Deles eu me orgulho. Quem se orgulha deles? Eu. Portanto, eu é o sujeito desta oração. E o restante, logo, será o nosso predicado. Deles, antes do sujeito, me orgulho também faz parte do predicado. Como a nossa oração está na ordem inversa, primeiro o predicado e depois o sujeito, para escrevermos na ordem direta, devemos colocar primeiro o sujeito, eu, e depois o predicado. Portanto, teremos: eu me orgulho deles. Escrevemos primeiro o sujeito, depois o predicado, me orgulho, que é o verbo pronominal, que tem o pronome do caso oblíquo, me, e por fim, o deles. Logo, na letra A, temos na ordem inversa, deles eu me orgulho, e na ordem direta, eu me orgulho deles. Letra B. Para escrever eu nasci. Novamente, temos que identificar o sujeito e o predicado. O sujeito eu e o predicado para escrever e nasci, que é o nosso verbo que irá separar. Escrevemos primeiro o sujeito, eu, e o primeiro verbo, que está conjugado na primeira pessoa do singular, que é o sujeito, eu nasci, escrevemos logo após. E agora o restante, eu nasci, para escrever, que antes vinha antes do sujeito. Logo, na ordem inversa, tínhamos para escrever eu nasci, relembrando, vindo primeiro o predicado e depois o sujeito. Entretanto, na ordem direta, temos eu nasci para escrever. E, por fim, a nossa letra C. Foram para o banho os 2 cães e a cadela.
Primeiro, identificamos qual será o nosso sujeito, que agora está diretamente no final da oração, os 2 cães e a cadela, e o restante, que agora vem antes, o predicado, foram para o banho. Escrevemos conforme aprendemos da ordem direta, os 2 cães e a cadela, que será o nosso sujeito, e escrevemos o predicado, foram para o banho. Logo, na letra C, tínhamos esta oração na ordem inversa, relembrando, vindo primeiro o predicado e depois o nosso sujeito, foram para o banho os 2 cães e a cadela, e escrevemos, conforme a resposta da nossa atividade prática, na ordem oposta, na ordem direta, vindo primeiro o sujeito e depois o predicado. Os 2 cães e a cadela foram para o banho. E esse foi o nosso vídeo no qual aprendemos sobre ordem direta e ordem inversa. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.